Meu querido, minha querida, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é o presbítero Emerson Santana. Como sempre, tenho trazido aqui alguns vídeos para edificação da sua vida e hoje não é diferente. Mas antes de tudo, eu quero novamente fazer aquele pedido que eu sempre faço. Inscreva no canal, curte, compartilha, deixe seu feedback, comenta e nos ajude a divulgar o Evangelho aqui através das redes sociais. Bom, o que eu tenho para você hoje eu quero trazer 12 características de um verdadeiro missionário. 12 características de um verdadeiro missionário, baseado em Atos, capítulo de número 16, a partir da segunda viagem missionária de Paulo, iniciando ali no versículo 6. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aqui para o que interessa. Primeira marca de um missionário, ou característica, é que o missionário, o verdadeiro missionário, é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Atos 16, versículo 6, escrito está: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Olha, eles queriam anunciar a palavra de Deus na Ásia, mas o Espírito Santo impediu aqui os missionários Paulo e Silas de irem para aquela região da Ásia. Então, eu entendo que o verdadeiro missionário, a característica desse verdadeiro missionário é que ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Segundo, não faz o que quer. Então, a segunda característica de um verdadeiro missionário é que esse missionário ou essa missionária não faz o que quer. Olha só o que é que diz ainda em Atos 16, versículo de número 7. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Então, volto a dizer, o verdadeiro missionário, ele é guiado pelo Espírito Santo. Segundo, o verdadeiro missionário, a sua característica principal é não fazer o que quer. Terceira característica, então, é que o verdadeiro missionário, ele tem visão de Deus. Deus, ele desvenda os céus. O Deus, ele descortina os céus para este missionário e esta missionária, no intuito, no intento de realizar a sua obra. Olha só o que é que diz aqui o texto. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, qual é a visão de Deus aqui? Direcionando a Paulo, para Paulo entender: olha, vocês não vão para a Ásia, vocês não vão para a Mísia, vocês não vão para a Bitínia. Vocês vão para a Macedônia, região da Europa. Então, Paulo queria ir para a Ásia, porém o Espírito Santo de Deus o conduziu e o direcionou para a Europa. Um outro ponto e outra característica é: a obra de Deus é sua prioridade e entende que não é um turismo. Então, o missionário, ele entende que ele não está ali por turismo. Ele não está ali para ficar se aparecendo, tirando selfie, sabe? Fazendo videozinho para aparecer na rede social. Não. Na verdade, se é um ponto que ele não pode ficar fazendo, ou se é uma obra que ele não pode ficar realizando, é esse tipo de coisa. Porque hoje, com a inteligência artificial, né? Hoje com a tecnologia, para esse missionário ser descoberto, se ele estiver fazendo, por exemplo, uma missão transcultural, fica complicado para ele. Então, a ideia principal é que esse missionário entenda que a obra de Deus sempre será a sua prioridade. Ele não vai por um turismo, ele não vai ali para passar o tempo, ele não vai ali para tirar uma temporada de férias, não é isso. Olha só, Atos 16, versículo 9 e 10. E logo depois desta visão que teve do homem chamando passe a Macedônia, logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então, uma visão que deu direção e a prontidão dos missionários para ir para aquela direção.
Então eles não foram para tirar férias, eles não foram ali como turistas, conhecer o território, tirar fotos e tal. Não, não foi isso. Eles entenderam que procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho ali. Quinto, ou a quinta característica, vida de oração e estratégia de evangelismo. Atos 16, 13. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntavam. Versículo 16. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Então assim, olha a estratégia. Saíram para a oração no sábado, foi para uma região exatamente onde existia uma aglomeração de pessoas, principalmente de muitas mulheres, que eram, na maior parte ali, comerciantes. E ali eles pregando, eles orando e eles fazendo ali o seu devocional, né? Aconteceu que uma jovem com espírito de adivinhação também veio ao encontro deles. E esse espírito de adivinhação dava lucro para aqueles comerciantes, para alguns daqueles comerciantes. Usavam aquela jovem, né, como um objeto para adquirir lucros através das suas adivinhações. Então, olha a estratégia aqui. A estratégia é ir para um lugar, para a beira do rio. Olha, o lugar específico, a beira do rio, onde costumava fazer oração. E é outra coisa, no lugar de aglomeração, que era na beira do rio, eles se assentaram e ali começaram a conversar com as mulheres, né, que ali se juntaram. E ali conversando, conversa vai, conversa vem. Daqui a pouco eles começam a pregar o evangelho ali e tal, de uma forma natural. E de repente, o Espírito Santo foi direcionando eles com a palavra e assim sucessivamente. Sexto ponto, são ganhadores de almas. Aí, em Atos 16:14, o texto nos ensina: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo lhe dizia. Então, no momento ali daquela comunhão, no momento que eles estavam ali conversando com as mulheres, uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, na Ásia, que servia a Deus já tinha um conhecimento ali prévio das Escrituras, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para o Evangelho, né? Então, olha só que interessante. Então, essa mulher estava ali e através da pregação, e através da conversa, através de um diálogo, acredito eu, bíblico, né, sobre Cristo, aquela mulher entendeu que o Senhor estava ali chamando. E o que foi a consequência, podemos dizer assim, disso? É que, vamos para o sétimo ponto, é que entendendo isso, o verdadeiro missionário, ou missionário, uma das características de um missionário, não é simplesmente fazer a obra ganhar almas, mas sim se estabelecer naquela região ou território, que é abrir pontos de pregação, que dali surge uma congregação e possivelmente mais na frente uma consolidação de uma igreja. E a própria Lídia, ela se predispôs a isso. Olha só o que é que ela falou. E depois que essa Lídia foi batizada, ela e sua casa, vejamos, ela e a sua casa. Então, a salvação não foi somente para Lídia, foi para toda a sua casa. E nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então, a partir daquela família de Lídia, Paulo começa um trabalho ali, né, de evangelização. Agora onde? Se ela estava na Macedônia e ela estava ali vendendo o seu tecido e de repente chama eles para ir na casa dela, então o que aconteceu foi o seguinte, que eles saíram da Macedônia, da Europa, e foram para a Ásia. Mas vem cá, o texto lá na frente não dizia que o Espírito Santo não queria naquele momento que eles fossem para a Ásia? Olha aqui quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus já tinha, com certeza,
uma direção para tomar, para dar para Paulo, em pregar o evangelho lá na Macedônia, na Europa. E através daquela mensagem, o Espírito Santo já sabia que Lídia estaria ali. Então Paulo já entra na Ásia com um ponto de pregação, com um ponto específico para começar um trabalho, a família de Lídia. Mas vamos mais. Então esta é a visão, olha só o que Deus faz. Ao invés de Paulo sair para pregar aleatoriamente nas ruas, pregar em certos lugares, não. Deus permitiu que, a partir da Ásia, Paulo já entrasse com um ponto de pregação. Oitavo, tem consciência da batalha espiritual. Então, o verdadeiro missionário, aquele que está no campo de batalha, entende da batalha espiritual que existe, entende desse mundo espiritual que é invisível, porém real. Atos 16, 17. Aquela jovem, voltando à história da jovem, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso aqui é uma batalha espiritual. Por quê? Porque Paulo entendia que ali existia um espírito de adivinhação. Então era o maligno usando daquela menina, utilizando daquela jovem para fazer a sua obra maligna. Aí vem o nono ponto. É a nona característica de um missionário. Está percebendo que uma coisa está ligando a outra? É que o verdadeiro missionário, ele tem discernimento de espíritos e também autoridade. Porque Paulo, percebendo tudo isso, em 16, versículo 18 de Atos, Paulo diz: e isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se, tipo assim, indignado. O que está acontecendo? Sabe, toda vez que a gente passa aqui, essa moça fala isso. Então ele foi se incomodando, o Espírito Santo foi incomodando Paulo, e Paulo foi entendendo que aquilo ali tinha alguma coisa estranha. Não era uma ação humana, tá? Não era uma ação de Deus, mas era uma ação do maligno. Aí que Paulo fez? Paulo voltou-se e disse ao Espírito, não disse à jovem, disse ao Espírito, que ele detectou, e disse: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Poder, autoridade e discernimento. É isso que o missionário deve ter, é isso que o cristão precisa ter. Vamos para o 10º ponto. Sofrer acusações pelo Evangelho. O verdadeiro missionário entende que ele pode passar por sofrimento pelo amor do Evangelho. E vendo seus senhores que a esperança do lucro estava perdida, Atos 16, 19 e 20, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. 11º ponto aqui da característica. O verdadeiro missionário que está no campo de batalha precisa entender que ele vai sofrer prisões e pode sofrer na carne. Olha só o que é que diz Atos capítulo 16, versículos 22 ao 24. E a multidão, ouvindo isso, se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Então, sofreram na carne, sofreram os grilhões pelo amor do Evangelho. Sofreram açoites pelo amor do Evangelho. Mas, porém, o verdadeiro missionário que está no campo de batalha, que compreende tudo isso que eu estou falando aqui para você, eles provam das grandes manifestações divinas, das grandes manifestações de Deus. Eles não ficam desamparados, porque olha só o que aconteceu em seguida. Atos 16, versículo 25 e 26. E perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor. Oravam e cantavam hinos ao Senhor. E os outros presos estavam na escuta, estavam escutando. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E nós já conhecemos a história.
Então, o verdadeiro missionário que compreende tudo isso também entende que o Senhor não desampara, e o verdadeiro missionário, o missionário que está no campo de batalha, que é de oração, que é direcionado por Deus, que busca uma vida ali incessante no cumprimento da palavra do Senhor, que cumpre essas características, compreende que o Senhor não vai desampará-lo. E Deus desce com sinais, Deus desce com poder, Deus desce com glória, Deus manifesta a sua presença e a sua glória na vida desses missionários. Que maravilha, que resplendor, que glória, que manifestação terrível de Deus. E nós já sabemos que o carcereiro se converte, e Paulo vai para a casa do carcereiro, e o Senhor Jesus salva mais uma família nessa feita aqui na Europa. Um macedônio é salvo, um europeu é salvo aqui. Porque ele diz: o que eu farei para adquirir a salvação? Paulo disse: olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Essa é uma palavra profética para você. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Espero que esse vídeo tenha trazido para você alimento espiritual e vida espiritual. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu joinha e compartilhar esse vídeo. Deus abençoe.